Olá, tudo bom? Nesse vídeo eu vou comentar sobre banco de dados. Nesse vídeo eu vou trazer as informações. O que é o banco de dados, criando um novo banco de dados, como criar, modificar, e os tipos de dados do MySQL. Mas você deve estar se perguntando, o que é um banco de dados? Um banco de dados, ou um DB, é uma coleção organizada de dados. Esses dados são organizados de modo a modelar aspectos do mundo real, para que seja possível efetuar processamentos que gerem informações relevantes para o usuário a partir desses dados. Um DB é composto por diversos objetos, tais como tabelas, esquemas, visões, consultas, relatórios, procedimentos e tags, entre outros. Mas o que é um banco de dados? Um banco de dados, ele vai acumular vários dados sobre uma pessoa específica ou sobre várias pessoas e dessas pessoas, esses dados dessas pessoas vão virar uma informação relevante, uma informação importante. Como? Eu posso pegar o endereço dela, o nome e aonde ela mora. Isso vai formar uma informação relevante, porque só saber o nome da pessoa não dá nada. Como você pode criar um banco de dados no MySQL? Primeiro, para criar um banco de dados no MySQL, você deve instalar o MySQL e após se conectar, você deve colocar o MySQL, o nome do servidor e o nome do usuário. Após dar o comando, o sistema vai pedir a senha do usuário. Se você instalou o MySQL, uma dica, se você instalou o MySQL no seu próprio computador, pode usar localhost no lugar do nome do servidor. E a senha muitas vezes é 1234. Ah, tá. E para criar um banco de dados, para você começar, você vai colocar MySQL, que já vem escrito. Aí você vai colocar Create Database. E você vai colocar o nome do banco de dados. Eu estou dando o nome de teste, ponto e vírgula. Aí você aperta Enter. E para verificar se o banco de dados foi mesmo criado, você vai dar um Show Database. Vai aparecer todos os bancos de dados. Ou o banco de dados que você criou. Você pode excluir um banco de dados. E para excluir um banco de dados, você vai colocar Drop Database, o nome do banco de dados, que vai ser o teste e ponto e vírgula. Aperta OK e ele vai acabar deletando o banco de dados. Você pode aí depois só, se você quiser só usar um banco de dados, você vai colocar usem teste, que é usem, e vai colocar o nome do banco de dados, que vai ser o teste. E para você poder criar tabelas, você deve colocar create tabelas, create table. Aí você coloca o nome da tabela que vai receber, o nome da coluna, o tipo de dados específicos. E na segunda tabela você coloca o nome da segunda coluna, o tipo de dado específico. Então aqui eu estou criando uma tabela e colocando uma linha para nome e uma linha para sobrenome. Eu posso criar que a primeira coluna vai ficar o nome e na segunda vai ficar o sobrenome. Aqui vai mostrar a tabela de cadastro que eu criei, que create table cadastro, criei uma tabela de cadastro, e eu estou colocando que o nome vai ser um char de 10, que depois eu vou explicar esse char. Mas nessa tabela de cadastro vai ter nome e sobrenome. Para você verificar as tabelas existentes, você vai dar um show tables. E quando você quer obter informações da tabela, você vai colocar o comando descreve cadastro. Você vai colocar descreve e o nome da tabela, que é cadastro. E ele vai mostrar lá em field, tipo, que ele vai ser um char, se vai ser chave primário ou não, se aquele campo pode ser null ou não, e mais. Para você inserir dados num banco de dados, para inserir dados, você vai colocar insert, o nome da tabela, values, e você vai colocar aqui na tabela 1, vai ter, como eu criei uma tabela para nome, você coloca o seu nome, tipo Leandro. E na tabela 2, como eu coloquei para sobrenome,
você vai colocar um sobrenome, tipo Rocha. Aí você vai preencher essas duas tabelas e ponto e vírgula. E para ver registro na tabela, você pode usar o comando select. Você pode usar o comando select from clientes. Aí você vai ver os registros da tabela clientes, mas existem várias diversificações para o comando select. Se eu quiser ver só uma linha de coluna, você vai colocar select. Eu quero ver o ID do cliente. Aí você vai colocar o nome e o nome da empresa. Aí você vai colocar from e a tabela que ele quer que veja. Como remover um registro de uma tabela? Não é mais delete, não é mais não é mais drop para remover, é delete. Você vai colocar delete from, o nome da tabela, o header, o nome da coluna que você quer remover. Aqui, ó, delete from cliente, eu estou colocando o nome da tabela, o header. Aí eu estou colocando o nome da empresa, que é o nome da coluna, e eu quero apagar essa informação, que é Games Corp. Como remover uma tabela ou banco de dados? Aqui vai colocar aqui você já pode usar o drop para remover a tabela ou o banco. Para limpar uma tabela, você vai usar o comando truncate table e o nome da tabela. Como alterar registro do MySQL? Você vai colocar update cliente set, que eu estou usando aqui cliente, eu estou usando o nome da tabela set, o número do empregado que eu quero que ele mude e o ID, que ele vai mudar também, que vai ser o header. Agora eu vou falar dos comandos, os tipos de dados do MySQL. O MySQL, como eu falei, tem um char. Mas o char é um comando alfanumérico, é um comando numérico, que vai do 1 até o 55. Você pode colocar tanto textos ou números. Tipo, quando você vai preencher um CPF, tem sempre um char ou um varchar. Mas voltando a falar aqui, você pode ter um comando integer, que é um números inteiros ou com ou sem signo. Com signo, a margem de valores válido é desde menos 2 bilhões até mais de 2 bilhões. Você pode ter comando também para decimal, número em vírgulas flutuantes, desempacotados. O número armazena-se com a cadeia. Também existe comando para data, que é o date, é o tipo data, armazena uma data. A margem de valores vai de mês, hora e ano. Não, é ano, mês e dia. Esqueci. Do comando date é ano, mês e dia. Do comando date time você vai em minutos. Você vai colocar ano, mês, dia, minuto, segundo. Também tem o comando time, que armazena uma hora. A margem das horas vai desde menos 833 horas, 59 minutos e 59 segundos. O formato armazenado de horas, minutos e segundos. Existe também o comando char, como já falei, que armazena uma cadeia de longitude fixa. A cadeia poderá contar desde o 0 até 255 caracteres. Caracteres são informação, posso falar, é um texto. Também tem um varchar, armazena uma cadeia de longitude variável. A cadeia poderá contar desde 0 até 255 caracteres. Bob e